Você já parou para pensar nas cores das sementes? Por exemplo, o urucum. O urucum tem uma pigmentação ocre, um pouco alaranjada, dependendo de quanto você macerar ele, ou seja, bater ele com óleo. É com urucum que os indígenas de muitas tradições, de muitas etnias do Brasil, que eles transformam o corpo deles em um corpo de guerra. Adornos e pigmentos são os objetos produzidos por nossa espécie Homo sapiens sapiens, dos mais antigos. E para que eles serviam? Existe sim um lugar onde adornos, pigmentos, objetos da natureza, minerais, fogo, estiveram todos juntos na criação da origem do que nós temos como espécie em comum: a linguagem, a arte, a comunicação pelo pensamento abstrato e pelo pensamento mágico. Sejam bem-vindos às origens da arte, pensadas e experienciadas aqui no Lab Presença, e mais um experimento sobre o agora, a partir da relação entre o corpo e a tecnologia. Então, é a partir dessa origem que no episódio de hoje a gente vai pensar como a presença tem relação com os nossos instintos, com as nossas formas de compartilhar descobertas em estados de transe, em estados de celebração coletiva, em estados de descoberta do pensamento abstrato e da criação de mitos e crença. Eu penso e pesquiso a ritualidade como um processo. Como a ritualidade, os ritos, as cerimônias que a gente faz, como por exemplo, o casamento, o funeral, o batizado, uma cerimônia de iniciação a um rito afro-brasileiro, uma cerimônia de iniciação a uma prática de uma religião ou de uma filosofia oriental, uma cerimônia de passagem, um rito de passagem como existe muito e é muito forte, muito presente nas nossas culturas dos povos originários, dos indígenas de toda a América Latina e provavelmente do mundo todo. Então, como pensar a ritualidade como processo? Eis a questão. Primeiro, observar rituais, fazer parte, entender que existe todo um processo de treino, de iniciação e de repetição, de reconhecimento e de encenação das potencialidades de cada um dentro de uma cerimônia, que ela é uma cerimônia coletiva pensada a partir de simbologias e mitos criados por um grupo de pessoas a partir da potência de um pensamento abstrato. O rito é uma forma de expressão de arte, é uma forma de autoconhecimento, é uma forma de assimilação da realidade, é uma forma de trazer consciência e também imaginário. Os dois acabam se mesclando na ritualidade. E é uma forma muito importante para a nossa espécie de se comunicar através da simbologia. E
E o mais importante em relação ao rito, a transmissão de conhecimento, de experiência, de colocar aquele que sabe mais ou que tem uma sensibilidade mais aguçada, mais treinada, mais ampla, mais aberta ao outro, como alguém em posição central para conduzir outros ao mito, que é parte da encenação feita no rito. Hoje a gente tem em cavernas no Brasil, na Colômbia, na Indonésia, as famosas cavernas na Espanha, na França. A gente tem milhares de imagens do que seria o cotidiano, as ações, os feitos, as bravuras dos nossos ancestrais, Homo sapiens sapiens, no Paleolítico Superior, basicamente de 60.000 a.C. a mais ou menos 10.000 a.C. Hoje a gente vê nas mais profundas cavernas, em pontos muito escuros, muitas vezes, em pontos com muita reverberação e ressonância sonora, a gente vê caçadores com arpões contra grandes animais, enfrentando grandes animais. A gente vê mulheres parindo. A gente vê os animais, as silhuetas, as figuras de um bisão, por exemplo, ou de alguma espécie de felino. A gente vê pássaros. A gente vê a silhueta dos homens antropomorfizados, com cabeças de animais, corpo humano e lança de caçador. A gente vê figuras abstratas, linhas, pontos. A gente vê abstrações que vão criar símbolos que vão aos poucos se transformar em linguagem escrita. Se pensa muito que eram xamãs que pintavam, porque até hoje existe essa tradição também. Então, existe uma relação entre a pintura rupestre e a experiência, a sabedoria, a sensibilidade, os estados de transe dos anciãos, das pessoas que têm maior conhecimento em uma cultura. Voltando para as ações deste nosso ancestral em relação à produção de pensamento abstrato, à produção de imagens. Vamos simular uma viagem pessoal no tempo. Imagine que essa escuridão, ela tem cheiro de terra molhada. E que você sente na atmosfera um ar gélido, úmido. E que esse ar, ele faz pequenos sons de passagens, em bifurcações. E que você toca numa parede também gélida, molhada, cheia de protuberâncias, de uma rocha. Esse lugar escuro te amedronta
mas você quer seguir, você quer explorar ele. Esse lugar é o bucho do chão, é o interior de uma caverna. Tocando nessa rocha, você tem outro artefato em sua mão, que vai poder te ajudar a fazer entrar nessa rocha. Esse artefato é uma tocha de fogo. E essa tocha, ela pode ser feita do osso de um animal. O óleo que envolve ela, para que esse fogo permaneça, é do tutano desse animal. Com essa tocha, você entra nessa caverna. E você vai visualizando, percebendo diferentes galerias, alas, pelas quais você pode entrar ainda mais fundo nas entranhas desse lugar que você não conhece. Então você decide entrar em um lugar que te atraiu mais por um motivo. Numa dessas galerias, você escutou um som diferente. Esses sons reverberavam em seu corpo. E essa sensação te fazia lembrar, te trazia memórias de uma última caça. Então, você tem nas mãos a tocha. E para você ter essa tocha, provavelmente você fez uma fogueira nesta caverna. Essa fogueira tem carvão. Um pigmento preto, forte, intenso, e que é excelente para você desenhar nessas paredes. E aí você usa o preto para criar as silhuetas dos animais. Você usa o preto para criar o arpão, a flecha, o arco. Só que você também tem sementes. Com essas sementes, você usa o próprio osso para macerá-las. Com o mesmo tutano. E essa cor ocre, vermelha, essa cor você usa para colocar pontinhos no desenho dessa silhueta. De repente, essas espécies de animais, elas nem tinham esses pontos. Esses pontos são uma abstração que você criou porque você estava em estado de transe a partir daquele som que reverberava em seu corpo e te trazia essa vontade, esse desejo e a concentração específica para poder pintar. E você podia também utilizar outros pigmentos que você encontrasse em folhas, em plantas, mas também a própria rocha. Você poderia usar a pedra e usando a pedra, você poderia criar um pó colorido. Assim, então, com essas cores, esses objetos, você teria o conhecimento e a técnica para criar abstrações visuais daquilo que você vivia. Existem estudos que relacionam este ato da pintura rupestre com o transe. Uma das formas de interpretar esse transe é justamente pela ressonância sonora, que é um fenômeno onde você tem uma fonte sonora
que ela emite um som e esse som com a mesma frequência volta para ela. Isso é o que acontece no nosso corpo, por exemplo, se a gente entrar em um túnel. Ou se a gente pegar, por exemplo, um ball desses, uma superfície convexa e começar a fazer certos sons. Esse som vai retornar e a gente vai, dependendo de cada pessoa, da sensibilidade, isso tem a ver com vários aspectos relacionados com composições bioquímicas, neurais, com treinamento, com memórias emotivas, com memórias coletivas, com inconsciente coletivo, com os treinos que os ritos trazem para o teu corpo, que é o repositório da tua alma, que é de onde você se expressa. Existem indícios para falar que eram a partir de ritos que os nossos ancestrais do Paleolítico Superior criavam as pinturas rupestres. A própria fogueira era um índice, os ossos de animais, os ossos também de outros seres humanos, Homo sapiens sapiens. Um dos primeiros, na verdade, o primeiro rito que se coloca como o rito primordial é o funeral. E poderia ser nesse contexto que os nossos ancestrais criaram a arte. Outro índice muito interessante sobre a questão da relação da pintura rupestre com o surgimento da arte, do pensamento e da contação de histórias é o fato de que muitas pinturas eram sequências. Vamos pegar de novo a nossa tocha e agora vamos caminhar olhando para as nossas imagens. O fogo, quando a gente observa, por exemplo, a vela, ele sempre tem um movimento. Esse movimento, com a nossa percepção, pelo nosso olhar, ele cria nos objetos, principalmente os objetos desenhados em relevo e com mais de uma cor, ele cria um efeito de movimento. A partir desse efeito de movimento, os nossos ancestrais começam a criar uma linearidade nas imagens. Essas imagens sequenciais seriam também as origens do cinema, das imagens em movimento. Também há indícios muito interessantes em relação a como o ser humano, o Homo sapiens sapiens, como ele imprimia identidade ou algo que colocasse este é o meu corpo que esteve aqui. São as famosas mãos negativas. Você deve lembrar, em muitas cavernas, em muitas imagens rupestres, a gente vê silhuetas de mãos. Essas silhuetas geralmente têm essa coloração ocre, avermelhada. Então, o que se supõe é que estas silhuetas, elas eram desenhadas com a seguinte técnica. Você podia ter o pó macerado dentro de uma pedra como essa, que você encontra em muitas regiões. Dentro dessa pedra, você poderia ter algum tipo de pó vermelho, que poderia ser raspado de rochas e pedras próximas. Com essa pedra, com esse pó, você criava a sua impressão digital na obra. Ou seja, você coloca a mão na rocha e você sopra o pó. Assim você cria a mão negativa. Então, nossos ancestrais criaram a partir da corporalidade, da relação do corpo com a natureza, a partir dos artefatos que eles mesmos criavam, com a observação de como os objetos da natureza poderiam ser úteis para aquilo que eles estavam imaginando. Nesse sentido, a presença, o rito, a ação vem antes do mito. Antes de se criar a história,
se compreendia, se observava, se vivia essa expressão do que era a vida daquelas pessoas nas rochas, nas cavernas. A arte, a linguagem, a memória, a palavra, a escrita, nesse lugar estão juntas. Dali elas se originam. E falando em caverna, estou eu aqui em uma galeria, literalmente a minha caverna de criação e de pesquisa de artefatos para criar uma obra que simula ou recupera alguns aspectos desses ritos ancestrais. Essa caverna é a Mont Blanc, que é uma galeria de arte em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que me cedeu esse espaço para ficar em um processo de criação de uma obra. Esse processo é um laboratório de pesquisa, literalmente, entre entender esse período histórico, entender a presença, entender os artefatos, entender a relação corpo com tecnologia. Então eu comecei a criar, há um mês atrás mais ou menos, a obra Ethereum Origem, que teve o primeiro ato, ou o primeiro transe, o primeiro rito, uma iniciação da criação das obras que vocês estão vendo aqui atrás de mim e que são feitas com esses materiais. Essa iniciação foi uma performance ao vivo, transmitida online, com uma tentativa de participação do público, porque a gente supõe que a gente está fazendo um ritual, e o ritual demanda pessoas junto. Essa primeira performance se chamou Ethereum Origem. Éter é uma metáfora para o espaço. E o que eu falo na performance, que eu crio nessa iniciação, é um espaço sobre a origem da criação da arte. Sobre a origem da arte, pensando no espaço da caverna. A partir de uma compreensão das redes digitais. Eu estou relacionando uma tecnologia ancestral com uma possibilidade contemporânea de criar cerimônias, ritos online. Isso para pensar que nós podemos, sim, usar as redes para criar comunidades de criação e pensamento, muito mais do que para ser manipulado por quem quer que a gente consuma ou entre em processos de manipulação ideológica. Então eu proponho que a gente repense a nossa relação com a tecnologia a partir desse olhar para a ancestralidade. E qual o sentido hoje de pensar essa origem? Basicamente eu parto da alegoria da caverna, de Platão. Resumidamente, a alegoria da caverna de Platão, ela fala de como a gente é escravizado pelo nosso imaginário, pelas ilusões que são criadas por aqueles que têm poder. Basicamente, a caverna de Platão fala de seres humanos que estão presos, acorrentados dentro de uma caverna, na qual são projetadas luzes, imagens por amos, estes seres de poder, de ganância, que ali colocam todo tipo de imagens para nos manter encantados, iludidos, impressionados e não conseguir sair dessa caverna.
Para mim, isso é um pouco o que a gente está vivendo da internet hoje, das redes sociais, das informações. Na alegoria de Platão, as pessoas começam a se dar conta de que existe uma luz e que elas podem sair a partir de outros que vão criando uma corrente. E elas se dão conta também que não adianta elas ficarem olhando para aquelas imagens todas e se debatendo. Elas têm que buscar uma saída e seguir. E criar uma corrente entre elas. O que está lá fora, o que adquiriu conhecimento, vai puxando outro lá de dentro da caverna. E assim eles criam uma corrente para sair para o lugar de luz, de conhecimento. O que eu proponho é uma releitura do mito da caverna, da alegoria da caverna de Platão, que na verdade é uma revisão, uma recuperação do rito da caverna, porque a presença ela vem antes da gente criar abstrações mentais. Antes da gente criar mitos, a gente viveu os ritos, e dos ritos os mitos se originam. Então, ao invés de a gente pensar na caverna de Platão como um lugar de aprisionamento, a gente vai voltar para a caverna ancestral, a gente vai acender o nosso fogo, a gente vai ter as nossas cores, a gente vai ter as nossas danças, a gente vai ter os nossos sons e a gente vai criar juntos, nessa performance, nesse rito de Ethereum Origem, uma outra forma de pensar a relação espaço-tempo, conexão, criação, apropriação dos meios, das técnicas, das ferramentas para criar ritos coletivos que produzam sensibilidade, expressividade, cuidado do outro, autoconhecimento, transformação e com tudo isso uma sabedoria que possa ser compartilhada. A próxima performance, além de toda essa elaboração, de todo esse trabalho que eu estou fazendo já tem um mês, ela também vai contar com a presença do Ronaldo Palma, que é um músico aqui da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com quem eu já faço vários trabalhos para as minhas performances. E ela demanda todo um tempo de trabalho, uma produção. Então a gente fez um catarse para que a gente consiga realizar esse espetáculo, esse rito ao vivo, em tempo real, nas redes, com a tua participação. Que envolve método, forma e conteúdo para a gente entender como a gente pode se apropriar das tecnologias para criar expressões próprias e questionar os usos que nos são dados. Então a gente fez um projeto no Catarse, eu vou deixar o link aqui nas descrições para você apoiar e participar do projeto. A gente vai oferecer, além de estar na performance, da gente ter o espetáculo ao vivo, a gente vai oferecer alguns brindes, de acordo com os lances de cada um, que vão ser fotos que eu tirei dos objetos, fotos produzidas para obras de arte, são obras de arte. Também a gente vai oferecer um banco de samplers dos sons que eu captei durante o processo, sons de natureza, sons de objetos e também sons que o próprio Ronaldo produz. E a gente também vai oferecer 2 oficinas. Uma que eu vou dar que é sobre presença expressiva e consciência digital e outra que o Ronaldo vai oferecer sobre introdução à produção musical com softwares livres, com open source. Então, para você produzir sons de forma gratuita e com muita potência também. Então, eu te convido para fazer parte desse processo e para fazer ele acontecer também. A gente, para produzir arte, ainda mais uma arte que tem uma exigência enorme de pesquisa e de produção, a gente precisa muito que o público esteja junto, que o público produza junto, que o público viva junto. Então, Ethereum Origem, segundo ato, acontece com você e entre nós, comigo e o Ronaldo aqui,
trazendo todos esses pensamentos, essas descobertas de uma forma única. Em breve, Ethereum Origem, online, entre nós, mais uma performance, mais uma experiência do agora, mais uma forma de repensar como a gente precisa um do outro e como a presença vai além de qualquer mensagem, de qualquer discurso e de qualquer uso dos objetos sem um propósito de simplesmente estar ali. Se a gente tirar da natureza todas as fontes que ela tem e que são interligadas para a gente criar inúmeros, incansáveis formas de artefatos, a gente pode acabar perdendo a fonte de tudo, a fonte da forma, a fonte da ação, a fonte das circunstâncias de nossa vida, que é a natureza, o espaço onde a gente vive. Então observe a natureza onde você habita e a natureza que pode ser a sua caverna.